E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje, falando sobre pessoas superdotadas, batendo um papo aqui com a doutora Angélica, que é psicóloga, professora da Universidade de Tiradentes e está desenvolvendo pesquisas com pessoas superdotadas. Isso mesmo. Então, eu faço doutorado em educação na Universidade de Tiradentes e sanduíche na UNB, que é onde eles trabalham, é uma referência no país sobre superdotados. E então eu tenho uma parceria com a Secretaria de Educação aqui em Sergipe, e eles encaminham as crianças que foram identificadas nas escolas do estado. Eles encaminham para a universidade e nós oferecemos atividades de intervenção semanalmente. Então a gente tem as crianças que fazem parte desse programa de intervenções. Então a gente oferece atividades para ajudar no desenvolvimento dessas habilidades, identificar novas habilidades semanalmente. E essa pesquisa é pensando no meu doutorado, mas também que se tornando um projeto contínuo, que é o que acontece no resto do país. Geralmente são feitas parcerias entre as secretarias de educação com as universidades federais, e aqui nós fizemos numa universidade particular. Então é um projeto que é para ser contínuo. Então a gente tem um projeto que está em andamento, nessa parceria com a secretaria, e agora nós vamos iniciar um projeto que também foi aprovado agora no segundo semestre, dentro da Universidade de Tiradentes, para identificar os alunos da universidade, nos 43 cursos que nós temos presenciais, na Farolândia, identificar os alunos que são superdotados. Porque a gente vê muito aluno pulando, mudando de cursos, os alunos que acabam desistindo, que estão lá pelo mini shopping. Então, será que eles estão ali? Por qual motivo? Muitos alunos que fazem parte do meu grupo de pesquisa, porque eu tenho um grupo de pesquisa na universidade, e são os alunos de iniciação científica da universidade. Então, a gente já vê que tem um perfil de alguns ali que não fiz ainda, não fechei a identificação, mas tem uns ali que tem perfil de serem superdotados. Então, eu vou poder ver, eu acredito que tenham muitos superdotados que não foram identificados, porque o número de identificação é muito baixo no estado. E assim, uma vez identificada uma pessoa superdotada, como é que vai ser dali para frente? Porque, olha, a gente está falando aí já em questões, numa questão relacionada à universidade, mas vamos voltar a considerar ali a parte ainda, a fase da infância. E aí você tem uma criança que ela recebe lá, ela faz todos os testes, não é só o QI, a senhora já trouxe toda uma avaliação, daqui a pouco a gente vai falar especificamente do QI, né, porque às vezes você acessa na própria internet agora, já oferece QI, as pessoas ou ficam frustradas porque não estão, ou não são superdotadas, sem essa visão, por exemplo, de que você pode ser superdotado sim em uma outra área, que não necessariamente aquelas áreas que são avaliadas de uma forma mais precisa ali pelo teste do QI. No caso das crianças, elas são, por exemplo, confirma, é uma criança superdotada. E agora? Como é que está a estrutura da escola para poder tratar essa criança? Em casa, uma vez que o pai sabe, a mãe sabe que seu filho é superdotado, que sua filha é superdotada, que é muito inteligente, como é que vai ser lidar com isso? Então, isso é muito importante. Primeiro, não adianta identificar por identificar. É só ter um rótulo, um título que não serve para nada. Então, não é pensar nas crianças superdotadas e querer isolá-las das outras crianças. A gente está falando em inclusão. Então, é saber como trabalhar com essas crianças junto com as outras crianças. Pela Secretaria de Educação, eles têm as salas de recursos. Uma vez que essas crianças são identificadas, elas são encaminhadas para as salas de recursos para que sejam feitas atividades de intervenção. Nas instituições particulares, a gente ainda não vê isso, né, nas escolas particulares, mas já tem algumas interessadas em conhecer mais sobre a temática, em palestras, justamente para saber o que eles podem fazer num contraturno, de oferecer um contraturno para essas crianças. Porque deve ser oferecida atividades num contraturno, para desenvolver essas habilidades. E esses alunos que tenham sido identificados, eles também têm o direito ao material adaptado. Mas não adaptado quando a gente fala em reduzir, é um adaptado em aumentar o conteúdo, em aumentar... O aluno terminou a tarefa, ele vai ficar fazendo o quê? Esperando os outros coleguinhas quietinhos de cabeça baixa? Não, ele vai ter outras atividades que possam estimular mais, que possam desenvolver mais. Então, uma vez sendo feitas as identificações, a gente tem que levar para a escola para que eles façam essas adaptações, os professores tragam outras atividades para fazer, utilizar esses alunos até para trabalhar numa monitoria, por exemplo, para ajudar o professor numa sala de aula, é uma forma de você incentivar. Então, é importante essa questão também das identificações para ajudar essas crianças a serem inseridas, para elas também não se isolarem das outras. E nem tolher, né, essa capacidade que ela tem, porque às vezes ela vai ficar ali sendo repreendida o tempo todo, porque ela fala demais, porque pergunta demais, porque interfere demais, e termina o exercício mais cedo, e vai fazer o quê? Vai atrapalhar os colegas, ou seja,
Isso tudo pode impactar negativamente nessa qualidade. Sim, muitas vezes elas são autodidatas, elas já estudam com antecedência, conhecem outras coisas a mais, e aí isso acaba também sendo utilizado, pode ser utilizado a favor na instituição, desde que os professores saibam lidar com essas diversidades. Casa? E em casa eu recebo no consultório essas dificuldades dos pais. Como fazer as orientações dadas aos pais. O que eu faço com esse filho? É aquele que não aceita o não, ele quer saber o porquê, ele é muito crítico, ele justifica, ele argumenta e chega uma hora os pais não têm mais o que dizer. E aí o que eu faço? E aí eles deixam que o filho faça o que ele quer. E aí acaba tendo essas dificuldades na criação, porque aí muitas vezes o aluno está desmotivado para ir para o colégio, ele não quer mais para o colégio, então ele consegue dialogar com os pais e convencê-los a não ir para o colégio. Ele acaba se prejudicando, porque ele precisa ir para o colégio, ele pode reprovar por faltas, né? Ele tem que interagir com os colegas, ele tem que ser motivado no colégio. Ele já utiliza o fator nota como fator de justificativa e de convencimento para não ir assistir aula. Então, é poder trabalhar com a família que o processo da educação é um processo que deve ser mantido. As regras, mas tudo tem que ser mais bem explicado. A argumentação é diferenciada, mas eles têm que ter os limites como os outros têm. Não dá para você deixar ele fazer o que ele quer do jeito que ele quer, porque muitas vezes eles acabam até achando que eles são melhores que os outros. E na verdade não é pensar dessa forma, eles têm que saber que eles são bons. Estragou a qualidade de uma pessoa superdotada. Estragou. E aí ele acaba tendo mais dificuldades em lidar com os pares. Então, é poder trabalhar, eu trabalho com os pais nessa relação com os filhos, como trabalhar, o que pode, o que não pode, nas visitas às escolas, nas orientações às escolas, do que eles devem fazer, do como eles devem adaptar para que esse aluno se sinta inserido. E muitas vezes eles acabam até mudando de colégio porque acabam não se adaptando. A escola muitas vezes não se adapta também a ter aquele aluno chatinho. Esse aluno, ele acaba se desestimulando pelo processo educacional mesmo. Vou fazer o quê na escola se eu não estou aprendendo na escola? Ele adoece fisicamente por conta disso. Dele não ir para a escola e lá ele sentir mal, ele fica passar mal porque ele quer voltar mais cedo. Porque do jeito que é o padrão da educação, ele não se adapta. Fazer daquele jeito, tudo, né, aquela rotina, aquele tipo de leitura, aquele tipo de atividade que ele já sabe fazer. Não há uma motivação. Então, os pais precisam de orientações também para poder lidar com os filhos e os filhos também de orientações e limites para eles lidarem com isso, porque muitas vezes eles se acham estranhos, eles são diferentes, mas esse diferente não no lado negativo, é um diferente que ele tem que ver, sou diferente, mas tudo bem. Então, como é que eu vou lidar com essa diferença? Gostei, sou diferente, mas sou do bem. Doutora Angélica, a gente vai precisar dar uma pausa, a última pausa do programa de hoje, a gente precisa de intervalo, a gente volta já 2 minutinhos.